Y'all gonna have to do better than this. All right, you guys, take your cue from me. La 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 oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. Jesus won. When Jesus won. My Jesus won. When Jesus won. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Let's party. He taught me how to walk, to fight and pray. And he taught me how to live free. Every day. Oh yeah, every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus Olá pessoal, boa noite. Estamos nos conectando, né, nesse momento. Y'all gonna have to do better than this. Sejam bem-vindos. All right, you guys, take your cue from me. Vou dar mais um minutinho para vocês convidarem mais pessoas aí. Nós vamos estar hoje com a Renata, nutricionista. Já vou chamar ela aqui. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. Jesus won. When Jesus won. My Jesus won. When Jesus won. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Let's party. He taught me how to walk, to fight and pray. And he taught me how to live free. Every day. Oh yeah, every day. Oh, happy day. Olá! Ah, Boa noite, Renata. boa noite, William. Boa noite, pessoal. Olá, Gostei da tudo música. bem? Gostou? É um dia feliz, né? É, um Maravilha, dia maravilha. feliz. Um dia Show. feliz, uma vida feliz. É isso que nós buscamos. Quando a gente aprende a ter um dia feliz, a gente determina os dias da nossa vida, o resto da nossa vida, né? Feliz, porque começa naquele dia que tu decidiu, né? A felicidade que você queria. Sim. Mas, então, Renata, me conta um pouquinho, assim, como que você começou o seu trabalho, qual foi o teu despertar para nutrologia, na verdade, né?
E como você chegou nisso? Qual foi essa paixão assim que te fez tu atuar tão fortemente? Nossa, isso eu não estava preparada, mas eu sempre falo, são poucas pessoas que conhecem. Então, os que conhecem, que conviveu comigo, por isso que tem assim uma admiração maior. Que às vezes quando a gente olha assim, a gente esquece que tem uma história por trás. Claro. Olha, eu tenho 39 anos, faz 11 anos que eu atuo, que eu me formei na nutrição clínica, que eu trabalho como nutricionista, 11 anos. Mas para você ter uma Nossa. ideia, eu entrei na faculdade com 26. Uhum. Eu entrei Uhum. tarde. Na minha Relativamente. época, eu sou de 80, na minha época, o segundo grau você escolhia se você ia fazer magistério, contabilidade, administração. Eu escolhi contabilidade, daí era 4 anos. Então eu saí Aham. do ensino médio beirando uns 19 anos. E eu achava que eu gostava de conta, que eu achava gostava de número. Daí eu passei na faculdade aqui da minha cidade, matemática. Universidade Olha só. estadual, uma universidade bem conceituada aqui, e fui fazer matemática. Achei que era para ser matemática. Fiz 2 anos o primeiro ano de matemática. Olha só. Chegou a cursar matemática, então. Daí eu falei, poxa, isso aqui não é para mim. Daí vendo que nós estávamos conversando ontem, que você estava conversando ontem, o que te faz ser feliz, o que te impede de ser feliz. Exato. William, e para eu falar para a família assim, falar, eu não vou fazer mais matemática, eu vou parar o curso. Daí vem toda aquela questão: ah, você desiste de tudo, ah, você não consegue nada, ah, uma faculdade que não é paga, e tudo isso que mais coisas eu Sim. escutei. Posso imaginar. Daí, Posso imaginar. hã? Eu posso imaginar. E eu trabalhava o dia inteiro e fazia a faculdade à noite. Mas na minha cabeça, eu achava que as contas, elas tinham assim, sabe? Mas não, é muito, muito, muito além. Tá. E daí, eu trabalhava de vendas, sempre trabalhei de vendas. E quando eu Uhum. fui fazer a faculdade, que a nutrição não tem na universidade estadual aqui, é Uhum. pago a faculdade de nutrição, é uma faculdade paga. Sim. E daí, para eu chegar na nutrição, eu fiquei pensando assim: o que, que eu gosto de fazer? O que eu gosto? Pensando nisso que você fala, qual que é a sua missão? William, daí eu pensei assim: eu gosto de comer, eu gosto de comida. Então vou entender como funciona a comida. Isso, eu vou entender o que essa comida que eu tanto gosto, ela faz no meu corpo. Então eu parti para Ótimo. aí. Uhum. E daí eu trabalhava o dia inteiro com vendas e à noite fazia faculdade. Isso em 2006. E a minha profissão ganhava dinheiro, bastante dinheiro, uma remuneração muito boa nas vendas. A empresa boa, tudo bom. E daí, para você ter ideia, a gente era uma equipe de 10 meninas, 10 Uhum. vendedoras. E daí elas falavam assim: você é louca? Para que fazer esse curso? Que não dá dinheiro. Olha o quanto que você paga, olha o quanto que você se mata. Tudo isso eu escutei. Aham. E daí me incomodava um pouco. O que me deu força para continuar na nutrição, e hoje, 11 anos, 11 anos não, né? São 4 anos de faculdade, vamos lá, 15 anos depois, hoje eu Uhum. vejo que era uma loja de atacado e era lojista. E as Uhum. pessoas falavam assim para mim: ah, você está mentindo, ou você só está querendo me vender. Isso me machucava. Isso me machucava porque a minha intenção era ajudar a pessoa. Eu falei: eu trabalho numa loja top, eu tenho um monte de opção, eu só preciso saber o que você quer para eu te oferecer o que você quer. Eu só quero te ajudar. Entendi.
E daí, Olha o que me só. levou então? Foi duas coisas. Não. Foi gostar da Uhum. comida e estudar ela, e ajudar as pessoas e as pessoas acreditarem naquilo que eu estava falando e fazendo é verdadeiro, porque não tem um motivo para mentira, para enganar. E Bacana. daí eu falava assim, ó, eu vou trabalhar em algo que eu ajude as pessoas e as pessoas me valorizem. Que lindo. Legal. Olha só, eu te fiz essa pergunta, né? Porque eu tenho certeza que o que tu faz hoje é o que tu ama fazer, né? Senão tu não estaria fazendo há tanto tempo, com tanto carinho, né? E fazendo com amor, né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu vejo algumas pessoas que passaram pelo que tu passou também, né? Como eu passei algumas vezes, de entrar num trabalho, às vezes por necessidade, ou por indicação, ou por uma pressão familiar, ou pela pressão dos amigos, ou da escola. A pessoa está terminando o segundo grau, os amigos já estão tudo falando, eu vou fazer o curso tal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você diz, cara, se eu não disser que eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar para trás. Então, para você entrar dentro desse consenso, né, social, você acaba entrando, você escolhe uma faculdade para fazer, você não escolhe o que você ama fazer, você escolhe um curso da faculdade, sabe? E aí depois você se vê dentro daquilo e diz, cara, isso não tem nada a ver comigo. E quantas pessoas eu conheço que hoje estão numa profissão que não são realizados, não são felizes, né? E estão frustrados porque não tomaram a coragem ainda essa que tu tomou. Mesmo fazendo um curso é, já avançando já num curso, você decidiu, não, isso não tem nada a ver comigo, não, esse trabalho não tem nada a ver comigo, e você começar do zero para poder viver a vida que tu realmente sonhou. E eu tenho certeza que hoje tu está vivendo essa vida, não é? Sim, e tenho mais sonhos, tenho mais sonhos. Exatamente. Mas pelo menos você está trilhando uma vida que você escolheu, Igual, né? Não, não... igual você faz as suas anotações, eu faço a minha também. Eu tenho meu caderninho aqui. Show! Então eu tenho um Isso aí. monte que anda assim comigo. Que E daí eu legal. coloco planos lá. 2030, 2025, 2023 e vou tendo as minhas conquistas assim, fracionadas. Topíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora a gente vai entrar no assunto, né? Como é que tá a imagem para você? Você tá me vendo bem ou tá embaçado a minha imagem? Tá um pouquinho distorcida só, o áudio tá bom. Tá. Ok, eu já tive que ligar para outra operadora para pegar outra internet, porque eu realmente eu gravo aqui do basement da minha casa, da parte de baixo, né? Uhum. Então a internet do meu telefone é ruim, eu tenho que usar do meu Wi-Fi. Aí eu fico bem próximo, mas o upload da minha internet é ruim mesmo, entendeu? Eu já pedi o máximo, eles colocaram o máximo que dá, mas o máximo ainda não fica suficiente. Eu tô com acho que 5 GB de upload. É muito baixo ainda. Então eu já pedi de outra operadora. Mas se tu tá me ouvindo bem, a imagem não tem problema. Bem, tudo bem, dá para seguir bem. Tá, maravilha. Então, Renata, obrigado, né, por tá compartilhando com a gente aqui. Tá? Eu te chamei, te fiz essa pergunta no início porque tem tudo a ver. Eu acho que não adianta a gente falar de saúde, falar de ter uma saúde mental e física se a pessoa não está realizada no seu propósito de vida, entendeu? Se a pessoa não está feliz com o que está fazendo. Então, hoje você vai falar de nutrição, porque eu tenho certeza que isso tem tudo a ver com você, né? É a tua identidade. Eu estou falando aqui sobre missão, sobre propósito, sobre as pessoas se reencontrarem, se reconectar consigo mesmo. Então, só para deixar isso claro que nós estamos vivendo uma coisa que a gente escolheu viver. E isso nos faz felizes, isso nos deixa vivo aqui para poder contribuir, né? Então, que as pessoas que estejam conosco aí sejam todos bem-vindos, né? Esse pessoal que já está com a gente há algum tempo aqui. E vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre a nossa energia que a gente recebe dos alimentos, né? Os alimentos mais poderosos que nos traz, que nos deixam mais energéticos, e aí passando por um jejum intermitente para poder ativar o teu corpo. Vou deixar tu falar aí um pouco. Sim. Ó, uma coisa você faz assim, tá? Porque aqui Tá. fala. Quando entrar uma pergunta legal aqui, eu vou te chamar para responder, para você responder, tá? Combinado. E você também, vamos ser um diálogo aqui bem legal, eu, Ian Isso, e todo o pessoal vamos chamar de uma isso. comunidade aqui.
Eu quero começar que você fez uns stories pela manhã e você colocou assim, eu até escrevi aqui, você colocou assim, nutrição para o corpo e mente. Isso. E daí, eu falei, ela está aqui me ouvindo, a Andressa, minha secretária, que é o meu braço direito. E eu falei, Andressa, faz um post para eu colocar no feed do meu Instagram. E daí ela colocou e ela escreveu assim: nutrição para o corpo é a mente. Um acento, apenas um acento muda a frase. Daí no final do Exato. dia, eu comentei com você. Então, ligando aqui a física quântica. Bom, eu falei, eu vou colocar como sugerido, nutrição para o corpo e mente. Só que a intenção, a energia era escrever nutrição para o corpo é a mente. Porque quando a nossa mente está bem, tudo flui maravilhosamente bem. Exato. Você passa a olhar com outro olhar. Se a sua mente está bem, melhora a sua concentração. Melhora como você vai enfrentar aquilo que a pessoa te falou de ofensa. Exato. Melhora tudo. Eu falei, eu vou deixar porque tá perfeito. Então, o que é essa energia maravilhosa, essa física quântica, essa coisa que transmite. E eu falo isso para os meus pacientes que me procuram. Eu falo assim, eles às vezes senta lá e fala assim, você não está acreditando nisso que eu estou te falando. Eu falei, é claro que eu estou acreditando, eu acredito em você. Eu sei que é assim, só que a pessoa não consegue ver o porquê que ela não consegue o sucesso dela. Seja por emagrecimento, seja para diminuir um colesterol, triglicérides, seja para o ganho de massa. Daí eu vou listando do que ela me falou, é como se fosse abrindo os olhos e mostrando o que está impedindo ela dessa conquista. E é isso que você faz aqui conosco. A cada dia, a cada live, é um aprender, é um crescer. É como se os nossos olhos estivessem fechados e a gente fosse abrindo. Nossa, uau, tem várias N possibilidades. Não é um caminho só, tem vários. Exato. Então a gente começa por aí. Eu quero começar o seguinte. A gente está num grupo aqui de pessoas que têm interesse em aprender, que têm interesse em crescer e têm interesse em evoluir. Concorda? Então, concordo. O primeiro passo, seja para você, eu faço isso para começar a assistir as suas lives, para uma reunião, para começar o meu trabalho, um copo com água. Daí já entra a live da água. Então, isso. Quando eu Agradecer tomo a nossa água. quando eu tomo um copo com água, antes de começar o meu estudo, ou a minha palestra, ou uma reunião, eu vou ativar o meu cérebro a melhor concentração. Lembrando que a água, ela é 70% do nosso corpo é a água. Então, isso já é algo maravilhoso. Tem várias coisas aqui que eu fiz tópico para a gente conversar, que ajuda tanto na concentração, no despertar, no alerta, e tem a base da alimentação e tem a base da suplementação. O que seria essa suplementação? Eu vou dar um exemplo do ômega 3. Que todo mundo já deve ter ouvido falar no ômega 3. O ômega 3, eu consigo ele em peixes, mas esse peixe é mais de águas profundas, geladas, mais de oceano. Aqui na minha região não tem, mas salmão, isso. E não os criados em cativeiro, que daí é uma outra história. Exato. Hoje a gente vive numa sociedade tão manipuladora, só que eu gosto de falar de coisas boas, mas só para entender que hoje o salmão, eles são criados em cativeiro e são colocados corante ou dado camarão para eles ficarem com aquela cor. Olha o nível que nós chegamos. Incrível, né? Depois eu ensino vocês a testarem como que eu sei que o ômega 3 é de qualidade ou não. Então, assim, pelo fato de ser difícil acesso esse tipo de peixe e alguns produtos que contêm o ômega 3, a gente precisa suplementar.
Então a gente precisa daquelas cápsulas. Entendi. Hoje eu vou falar de várias coisas que vai ajudar a todos nós a melhorar a nossa concentração e a nossa mente. Mas olha, eu já vou falar algo que vocês estão pensando. Mas como que eu vou comprar ou fazer tudo isso que ela está falando? Não é? Eu vou passar muita informação aqui e você vai abraçar, você vai fazer aquilo que está ao seu alcance e o primeiro passo, aquilo que você gosta. Então, algo que eu vejo assim, voltado para a nutrição. Por que que as pessoas desanimam ou não têm sucesso? Porque elas fazem algo que todo mundo está fazendo, porque fulano falou que é bom para ela. Sim. Mas ela não olhou para ela e se perguntou assim: eu gosto disso? Eu quero isso? É como se a gente tivesse uma moda de cabelo curto e eu vou lá e corto meu cabelo curto porque todo mundo está usando, mas eu não perguntei para mim se eu, Renata, quero usar cabelo curto. Não, todo mundo está usando, é legal, eu vou fazer também. É igual quando É estava o na moda. efeito, é o efeito manada que eu chamo, né? O efeito manada é assim, ó, os bois, eles não querem saber para onde que tá indo. Se a maioria está indo para um lado, eles vão ir para aquele lado, entende? Então, é sempre importante a gente olhar no espelho e dizer, eu me identifico com esse cabelo? Eu me identifico com o que estão fazendo ou não? A gente tem que se respeitar, né? Sim. Então, esses alimentos que eu vou falar aqui hoje, essas dicas que eu vou dar aqui hoje, primeiro passo é o que o William falou. Eu me identifico? Ah, entendeu? E que você pegue 3 coisas do que eu vou falar aqui, ou uma coisa e leve para a sua vida, isso já vai dar um resultado muito grande. Porque assim, a gente aprende, igual a N possibilidades, N coisas que vai ajudar você, mas não necessariamente que você precisa fazer todas. Exato. Então tá, esse ômega 3 ele vai ajudar na nossa questão neurológica, voltando aí para a questão da nossa mente. Uhum. Então, quando a pessoa fala assim para mim, Nutri, que horas eu uso o ômega 3? Eu vou falar, depende, qual que é o seu objetivo com o ômega 3? Então, um exemplo, se o objetivo dessa pessoa é o emagrecimento, eu vou colocar esse ômega 3 às 10 e às 18, 2 vezes ao dia. Agora, voltando aqui, que é para nossa mente e concentração. Eu vou usar esse ômega 3 ao deitar, porque vai ativar meus neurônios. Excelente. Deixa eu entrar aqui nesse assunto, olha só. É, eu vou te fazer algumas perguntas direcionadas a isso e aí você vai conseguir complementar, além do ômega 3, se tu lembrar de mais alguma coisa, tá? A gente sempre fala aqui sobre equilibrar a nossa energia para que a gente possa focar nos nossos objetivos. As pessoas dizem, William, como que eu foco? Como que eu consigo concentrar meu pensamento no foco? Eu sempre falo, você tem que corrigir os seus pensamentos, não deixar os seus pensamentos vagar, para que você possa ter realmente assim, tudo que você coloca foco, que você coloca atenção, se amplia. Só que para isso eu tenho que ter uma boa ativação cerebral, eu tenho que ter um equilíbrio de ativação cerebral. E é impossível você ter equilíbrio de ativação cerebral num nível bom, tá? Se você está sofrendo com o seu físico, né? Você está comendo alimentos pesados que estão roubando a sua energia, porque quanto mais pesado, quanto mais denso é aquele alimento, mais energia tu vai gastar para poder digerir ele, correto? Então, menos energia mental tu vai ter. Aí, você está falando do ômega 3, que te dá mais ativação. Tem mais alguns alimentos que você pode ingerir aonde você consiga realmente trazer mais ativação cerebral, mais clareza, né, para que você Tem. possa pensar melhor? Tem o levedo de cerveja, tem o pó de guaraná que eu Ótimo, comentei na outra live que você me chamou. Eu gosto muito da ótimo, maçã, sabe? Às vezes eu tenho um trabalho ótimo. para terminar da faculdade. Tenho um trabalho lá no mestrado na faculdade. E eu tô meio que assim, só que eu não quero um pó de guaraná que eu vou ficar muito acordada. Eu quero algo só para despertar. A maçã, ela ajuda no despertar. Ótimo, que legal. Isso é Daí maravilhoso, fantástico ouvir. eu conversando com alguns pacientes que falam, Nutri, eu tenho dificuldade em dormir à noite, eu vou evitar essa fruta em especial, essa maçã à noite. Agora, se eu preciso ficar mais acordado, mais atento, ela é ideal.
Então, a maçã é como se fosse um combustível energético para ativação do teu cérebro. À noite, para quem tem dificuldade de dormir, não é bom, é correto? Sim. Agora, se a pessoa precisa ficar acordada, terminar um trabalho, essa maçã ela vai ajudar no despertar. Um energético natural, que é excelente saber disso. Eu não sabia disso, viu? Que legal. É muita coisa. Eu estudo todos os dias, você vê, eu estudo um pouquinho de física quântica, a nutrição, vou colocando os dois juntos e eu vou. E eu falo isso porque é o seguinte, todas as pessoas que querem o desenvolvimento pessoal, querem avançar na sua consciência, né, querem ter uma mente quântica, elas precisam levar a sério a alimentação. Porque é impossível tu ter uma mente criativa. Por exemplo, se o teu dedinho do pé lá estiver machucado, estiver doendo, você consegue pensar em felicidade, em alegria, planejar uma coisa boa para você? Você é roubado, a energia é roubada para dar atenção àquela dor. A mesma coisa funciona quando o seu organismo tá tóxico, né? Quando você ingere muitos alimentos e de má qualidade. A sua energia está sendo concentrada ali porque precisa de uma alta concentração, né, de fluxo sanguíneo nas tuas vísceras para poder fazer toda aquela produção, toda aquela digestão. E isso rouba, te suga a energia cerebral. Então, seria tão importante se as pessoas comessem saudáveis e ainda conseguissem conciliar um jejum, né, durante o dia, as pessoas se tornariam mais racionais. Com isso, pensariam mais, né, no objetivo de vida. Eu vejo que muitas pessoas se destrói a sua vida através dos pensamentos porque começa comendo muito mal. Então, eu não sei o que tu pode trazer para a gente, para que a gente possa entender esse assunto melhor. Ó, eu vou puxar no gancho dessa disposição e da comida. Você já comeu uma quantidade que você sentiu assim, eu tô me sentindo estufado? Ou terminou uma refeição que você tem vontade de deitar e dormir? Daí fala, deitar uma rede preguiçosa para deitar? Sim. Então, o Principalmente que os gaúchos, acontece? depois de uma churrasqueada lá, aí o povo fica morto. Então, o que acontece? Olha só, o nosso corpo foi feito assim. Eu vou dar o exemplo do almoço. Eu terminar de almoçar, eu tenho que me sentir disposta e bem. Quando o meu corpo está pedindo uma cama, está pedindo um sofá, está pedindo uma cadeira, já é sinal que aquela refeição não foi boa e que a quantidade da refeição não é boa. O nosso cérebro com o nosso estômago, todos os órgãos se conversam entre si. O nosso cérebro Sim. com o estômago, William, ele demora 15 minutos para se comunicar. O que acontece? Às vezes a pessoa ela come muito rápido, não dá tempo essa comunicação cérebro-estômago. Quando vai se comunicar, a pessoa fala, acho que eu exagerei. Então, qual que é o conselho que eu dou? Um simples conselho, até estava falando numa live de um psicólogo daqui da nossa cidade, que ele estava falando sobre compulsão alimentar. Uhum. Então, você pegou lá o arroz e o feijão no talher, ou a comida que for, você colocou na boca, você descansa o talher. Só vai pegar no talher novamente quando você engoliu aquela comida da sua boca. William, colocar isso que eu estou falando parece algo simples, mas colocar na prática não é nada simples. Exato. Porque é um hábito. É um hábito. Eu peguei a carne e falei, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de macarrão, deixa eu pegar. Então a gente não descansa as mãos. Uhum. E daí, quando Perfeito. chega nesse tempo de 15 minutos da comunicação cérebro-estômago, o que acontece? A pessoa já se sente. É como se a gente perde o time, né? Começa a comer rapidamente, o teu organismo ainda não informou o seu cérebro que já está suficiente, e quando ele informa, você já exagerou na dose, né? Já passou do limite. E aí vem aquela fadiga, aquele cansaço todo, aquele estresse e, com certeza, a obesidade, né? Começa a ganhar peso, né? Então, é uma dica, assim, ó, que pode até não ser simples para que as pessoas coloquem no seu hábito, né? De descansar a mão enquanto come, mas é uma dica poderosa, importantíssima isso que você falou, viu? Importantíssimo saber. Por isso que a gente já ouve há algum tempo, né? Que a gente precisa
saborear melhor os alimentos e mastigar mais vezes, né? Quantas vezes, mais ou menos, as pessoas precisam mastigar cada alimento? Então, quando eu chego a falar, eu não uso essa palavra vezes, porque eu trabalho com a Aham, palavra conquista. Se a pessoa chega até ok. mim e fala, igual eu vou no dentista, se o dentista fala para mim que eu tenho que escovar tantas vezes, eu já vou pensar no desânimo de todos os dentes. O Agora, assim, desafio, é. quando a pessoa ela tem que pegar no talher, quando ela engolir aquilo que está na boca, normalmente ela já triturou, porque os dentes não são de enfeite. Nós falamos que a digestão ela começa pela boca, porque começa pela trituração. E eu não posso dar um trabalho para o meu estômago, que é o trabalho dos meus dentes. Olha só, maravilha. Olha só, tem uma pergunta aqui da Célia. Ela disse: o meu filho é autista, ele come muito rápido. Que dica tu poderia dar para ela, para sugerir para ela, sei lá, dar por vezes? O que que você poderia sugerir para ela? Primeiro, procurar uma nutricionista de qualidade aí na sua cidade para acompanhar o seu filho. Quando nós trabalhamos com autista, nós retiramos e diminuímos drasticamente a farinha de trigo e o leite, que vai inflamar, e o açúcar também, vai deixar a criança ou adulto que é autista mais agitado, mais agressivo, entendeu? Então, Legal. então Muito bom. o primeiro passo seria isso daí. Agora, outra, eu faço uma pergunta: que idade tem essa criança? Porque às vezes eu falo assim, as mães sempre vai ser uma criança, né? Às vezes eu falo criança, eu estou imaginando uma criança de 5 anos e tem 8, tem 7, ou tem 2. Que idade tem essa criança? Para a gente falar como ajudar você a ela comer mais devagar. Porque se é uma Ela não, criança. Hã? não, ela não colocou aqui ainda. Vamos ver. Ela não colocou, porque olha só, se é uma criança, vou dar um exemplo, se é uma criança até 5 anos, 6 anos, normalmente a mãe tem que colocar no prato para essa criança comer. 7 7 anos anos. ela tem. 7 anos, então, 7 anos, tem criança de 7 anos que já pega comida sozinho. No prato, eu digo, né? Ou a mãe coloca comida. A dica é: coma junto com essa criança, coma o mesmo alimento que essa criança está comendo, e ela vai vendo você e ela vai fazendo igual. Porque também não adianta se ela come rápido, mas daí você olhar para você e ver como que você está comendo também. Por quê? Porque o melhor ensinamento é o exemplo. Sim, sim, reflexo, né? Ótimo, Sim, porque às ótimo. vezes a Nutri, mãe, eu tiro por mim. A gente faz as coisas, filho tem que ser assim, assim, assim. Mas a gente para pensar, eles repetem o que a gente fala, eles fazem o que a gente fala, e tudo. a gente às vezes nem percebe que a gente fez. Principalmente até essa fase dos 7 anos de idade, eles copiam tudo, tudo. Que é Nutri, também assim, consciente. aham, é verdade. A outra pergunta aqui, ó, Maiara. Recentemente descobriu o quanto o leite não faz bem para os adultos. O que você acha sobre isso, Nutri? Sobre o leite? Leite de vaca, concordo. Concordo. Quem me Não faz conhece bem, não, não sabe. faz falta nenhuma para o ser humano, né? Não faz falta. E daí fala, mas e o cálcio? O gergelim tem mais cálcio que o leite. Eu não gosto de gergelim. Feijão branco tem cálcio. Não gosto de feijão. Couve tem cálcio. Tem um monte de alimentos que tem cálcio, então não tem desculpa. E a pasteurização desse leite, a fermentação, o processo que ele passa de industrialização, ele já perde esses componentes, né, Nutri? Então, ó, a gente tem o leite, o de caixinha, o de saquinho e tem da própria vaca lá. Então, cada um vai ter nutrientes e vitaminas diferentes, mas vem da vaca, um exemplo. Esse leite, para o nosso intestino, ele é inflamatório. Por isso que o excesso, o acúmulo de alimentos que contém leite, inflama o intestino e a pessoa acaba desenvolvendo uma intolerância à lactose ou à proteína do leite. Entendi. E daí eu Excelente. poderia ficar aqui 2 horas só falando do leite. Por quê? Entendi. Veja bem, lembra que na outra live eu falei que nós somos o que nós comemos, comeu?
É verdade. Exatamente. Tem que usar muita mente. Usar muita... Exatamente. Porque o que acontece? O que essa vaca se alimentou? Ah, foi de alimentos transgênicos. O milho, entendeu? Então, isso já traz um malefício para o meu corpo. Uma outra coisa é que, se eu pego leite de caixinha, o problema maior do leite de caixinha está naquele papelão e naquele plástico, naquele alumínio que envolve aquele leite. E é todos os produtos. Às vezes a pessoa fala, ah, você toma refrigerante? Não, eu tomo suco. Mas esse suco é como? Ah, de caixinha, entendeu? Tá na mesma vibe do leite. Exatamente. Porque o que Sem contar que acontece? o açúcar que eles colocam num suco de caixinha é o açúcar mais barato que existe, né? É é sacarose, eu acho que eles usam, né? Para adoçar, eu não sei. Então, Não sei se tu então sabe falar assim, sobre isso. olha, sei sim, mas eu tô com medo de fugir aqui do nosso tempo, que às vezes eu me empolgo. Assim, o que acontece é que o açúcar, a base do açúcar, vou pegar aqui do Brasil, vem da cana, cana de açúcar. Então, se eu pego açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar magro, esses 5 tipos de açúcar que eu falei, ele vem de uma fonte só. O que difere um do Uhum. outro? Esse processo de refinamento. Processo. Daí o que acontece? Sim. Quanto mais branco, mais eu tiro as vitaminas e os minerais e mais a caloria fica lá. Nós chamamos de caloria Uhum. vazia. Só que o problema também é a cana de açúcar. Como que é essa plantação dessa cana? Eles falam que é para matar a erva daninha. E esse Isso. glifosato que eles passam, se tiver um agrônomo aí, ele vai cair no solo, na terra, e a cana vai puxar isso daí. Tá, o que esse glifosato vai fazer no meu cérebro? Puxando o gancho aqui para nossa aula. Energia Ele mental, vai exatamente. dificultar a concentração, tem estudo mostrando glifosato para autista. Então, olha só, Alzheimer, câncer e assim vai, ó. Eu não tô aqui querendo colocar medo em ninguém, não. É só algo assim, quando você entende o que acontece, você olha com outro olhar e a decisão é sua. Igual eu falo, em momento algum na consulta, eu falo para a pessoa, você vai fazer isso ou você não vai comer mais isso. Em momento algum, eu falo o que aquilo vai causar nela e a decisão é dela. Ok. E para a Ô, gente Nutri, tirar um hábito, para a gente tirar um pode concluir, hábito, desculpa. eu vou dar um exemplo. Faz 8 anos que eu, falo com alegria, ó, me libertei do refrigerante. Mas para eu me libertar do refrigerante, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi 2 anos. Uhum. Para eu libertar do leite de caixinha, faz 2 anos que eu me libertei. Fala, né? Assim, tô limpa, né? Mas o que Sim. acontece? Como que é? Assim, ó, se a pessoa ela tem o uso do açúcar, pode ser açúcar, pode ser refrigerante, um mal. Fumar pode ser qualquer coisa. E a pessoa vai falar assim, eu vou diminuir entende? Isso traz um Uhum. resultado gigantesco para ela. Eu falei do pão aqui na outra live. Falou de diminuir na metade, né? Você lembra? Que eu falei, se come um pão Lembro. francês por dia, no mês dá 30. E se começa a comer o pão francês um dia sim, um dia não, dá 15. E depois a pessoa vai lá, eu Exato. como um pão francês um dia sim, 2 não. E assim ela vai desapegando, até ela não Sim. sentir vontade mais do pão. Lembra disso, Uhum. William? Sim, sim. Algo me chamou minha atenção. Eu falando isso num grupo, trabalho assim com um grupo de reeducação alimentar. É Uhum. maravilhoso. Eu dei uma pausa agora pelo mestrado, mas o grupo, eu falava do alimento que ajudava no emagrecimento e na saúde, e no final tinha um alimento para comer. Ó, que legal! Gostoso, hein? Bacana. Tá, e falei essa história do pão. Passados uns 2, 3 meses, essa participante do grupo me procurou na clínica. Olha que história legal. Eu não sabia. Mas você sabe que ela falou, quando você falou essa história do pão, eu falei,
Eu falei assim, eu vou diminuir um cigarro por dia. E eu não imaginava que ela fumava. William, olha que sensacional. Um cigarro por dia, ela conseguia diminuir com tranquilidade. Quem fuma sabe que é difícil. Não sei se eu estou falando de cigarro agora, veio essa história na minha cabeça. A gente fez as contas juntos. Num ano, William, quantos cigarros ela diminuiu? Ela diminuiu um por dia? Um por dia. Ela pegou o exemplo que eu dei do pão e Ó, colocou no cigarro. é a mesma quantidade dos dias do ano, né? 365, não é? Yes! Louco, né? Olha que sensacional! Você está entendendo? É muito Quando doido. você Sim. olha para algo que é possível você fazer, você agarra e Uhum. abraça, porque assim, quando a gente estuda a fundo, eu tenho que falar. Então, porque até assim, eu tenho que falar do leite, eu tenho que falar do açúcar. Mas não é assim, eu não quero que amanhã a pessoa não coma açúcar mais. Não, não é isso. Eu quero que ela pense assim, ah, quer saber? Hoje eu vou tentar um café sem açúcar. Entendeu? Exato. Que se permita se lançar, né? Arriscar para ver, né? É. Você vai Isso falar assim, mesmo. essa nutricionista é diferente demais, né? Não, mas isso é bom, isso é bom. Ô, Nutri, deixa eu te falar assim, ó. Eu tenho certeza que o pessoal que quer crescer, né, quer se desenvolver intelectualmente, quer poder assim, descobrir o seu propósito, quer descobrir a missão que deve entrar, quer ter uma mente racional para poder decidir a sua vida. Tá? Como eu falei no início, às vezes as pessoas entraram numa profissão, entraram num tipo de trabalho, né, que não conseguem sair. E eu sempre falo, enquanto você não colocar força, energia nos teus pensamentos, você não vai ter estabilidade emocional para lidar com aquilo. E a força, a energia, ela vem, sim, do seu pensamento. Mas se você não abastece o seu corpo para que venha essa energia potencializada, você não consegue agir, tá? Então, que tipos de alimentos, assim, Nutri, que tu recomenda para que as pessoas coloquem no cardápio delas, assim, ó, comam isso que faz bem, façam esse tipo de jejum, para que as pessoas possam entender o quanto é importante energizar o seu corpo, Então para que a tá. mente fique Papel e sadia. caneta? Papel e caneta aí na Aí, mão? Então, bora lá, bora lá. Primeiro passo, quer trabalhar com jejum? O jejum bem feito, bem aplicado, ele vai ajudar tanto no seu corpo físico, mental e espiritual e prevenir doenças. Comece com um jejum de 12 horas e comece fazendo esse jejum no período noturno. Dou um exemplo. Se você tem o hábito de jantar às 10 da noite, a sua última refeição é às 22 horas, vai para um processo gradativo. Comece a última refeição sendo 21. Quem a última refeição é às 20 horas, adianta 1 hora, tá? Porque é algo que você consegue fazer, pensa na história do pão, que vai te trazer um resultado, porém não vai te trazer um sofrimento. Eu janto 6 horas da tarde. legal. Às vezes 5h30 é a minha última refeição. Mas não é para fazer isso amanhã, porque se você é acostumado às 22 e você vai fazer isso, você vai sofrer, então vai sendo gradativo. Ok, então, jejum de 12 horas, esse jejum no período noturno. Tem dois estudiosos, eu não vou lembrar o nome deles aqui, é até dos Estados Unidos. Eles falam do jejum 5x2. O que é esse jejum 5x2? A semana tem 7 dias. Para você começar a iniciar um jejum, 5 dias você faz normal, o que é o seu hábito fazer. 2 dias você faz a sua última refeição o mais cedo que você conseguir. Coloque lá 5 da tarde, já começa seu jejum. Esse estudo 5x2, eles viram que melhorou a qualidade de vida, a saúde, entendeu? E até ajudou no emagrecimento. Nutri, mas Nutri, eu já sou magrinha. só pegando esse gancho aí. Tá, aí a pessoa faz esses 2 dias, ela comeu 6 horas da tarde, a última refeição. O que que ela pode consumir até ir dormir? Ela pode tomar um chazinho sem açúcar, uma água, um café? Perfeito. Café,
água com limão, água com vinagre de maçã, embalagem de vidro, chá sem açúcar, não quebra jejum. Ótimo. Isso é Não bom quebra saber. jejum. Legal? Pode Então tá. continuar aí. Agora, eu vou falar assim dos alimentos que vocês estão esperando. Mas pensa assim, ó. Esse alimento, essa maçã que eu falei, que ajuda a nos despertar, ela vai passar pela boca, pelo esôfago, pelo estômago e pelo intestino. Aonde vai ser absorvido as vitaminas e os minerais dessa maçã? No intestino. É o primeiro protocolo das minhas consultas. Primeira consulta, eu falo assim, ó, eu posso te dar o melhor cardápio para você emagrecer, posso te dar o melhor suplemento, fitoterápico. Aonde que isso aqui vai funcionar? No intestino. Pecinha do quebra-cabeça começando a encaixar. Se esse intestino não está saudável, e eu estou longe de falar se você é constipado ou não, é longe disso, tá? Ah, tem pessoa que eu pergunto assim, seu intestino, é bom, eu vou no banheiro todos os dias. Não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer assim, qual que foi a última vez que você tomou um vermífugo? Assustei todo mundo agora, hein? Quando eu faço essa pergunta lá, eu falo assim, qual a última vez que você tomou um vermífugo? A pessoa fala, não sei, tem que perguntar para minha mãe e meu pai, ou quando eu era criança. Veja bem. Viu? Por quê? Porque quanto mais saudável está meu intestino, que eu comentei, eu falei para vocês na outra live que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Falei isso, não falei? Tem neurônios no nosso intestino. Quanto mais está saudável o órgão que vai armazenar e absorver essas vitaminas, mais eu tenho sucesso naquilo que eu estou procurando. E pasmem, mais eu vou ficar alegre e feliz. Porque de 70% a 90% do hormônio da felicidade e da alegria é produzido no intestino. E tem neurônios lá no intestino. Que maravilha isso. Então, assim, por que eu tô pegando esse gancho? Porque às vezes a pessoa tem a vontade, ela tem a dedicação, ela tem interesse. Funcionou, mas não funcionou do jeito que eu esperava. Por quê? E o órgão? É igual, William, você falou da casa. William, você falou da casa? Eu tenho uma criança de 4 e uma de 3. E eu uso a palavra declarar, eu falo assim, eu sou organizado, sou uma boa mãe, vou falando positivo. Mas quem tem criança nessa idade sabe que é difícil de manter a casa organizada. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que a casa é um reflexo nosso. E hoje eu peguei, tirei uma parte para eu fazer meu trabalho e tal, estava em casa e fui organizar pensando no que você falou. Eu falei, William, tem todo sentido. Então, assim, a casa é o meu reflexo. Então, assim, para eu ter qualidade, para minha mente, para eu estar alegre, feliz, disposto, para eu ter um insight, né? Para eu ter um negócio, nossa, mas não vem a ideia, eu preciso ter a casa limpa. E o que é a casa limpa? Um intestino limpo. O intestino limpo. Então, tu chegou onde eu gostaria que chegasse essa live. Que quando você tem o seu intestino, o seu organismo limpo, a sua mente fica vibrante e fica clara para você decidir a vida que você tem. Por isso é tão importante o que a gente come. Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, é porque uma consulta com o médico é muito rápido. É muito rápido. Tá. Então, mas assim, no pediatra, todo ano eles dão vermífugo para as crianças. E eu falo para as pessoas, para meus pacientes, não é porque cai um alimento no chão, a criança vai lá e come. Não! Olha que fantástico! Se o pediatra tivesse falado isso para mim, né? Eu que fui encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. A vida é assim, a vida é assim. Quanto mais saudável está o intestino dessa criança, mais essa criança vai crescer e desenvolver. Yes! É isso, é por isso que eles dão vermífugo todo ano. Que maravilha. Que maravilha. E outra coisa, não precisa fazer exame de fezes para saber se tem verme ou não. Não precisa. Você pega o seu hemograma completo, a nossa carteira de identidade. Você pega o hemograma, quem fez exame de sangue aí, o hemograma vai olhar lá. Eosinófilo, se tiver 1 ou 2%, já mostra que tem mais bactérias ruins no intestino do que boa. Tá, senão eu vou ficar aqui a vida inteira só falando intestino. Mas hortelã, escrevam aí. Hortelã é um vermífugo natural. Nutri, eu lembro porque minha avó dava, minha mãe dava.
A minha esposa faz sempre os suco verdes, né? Com abacaxi, coloca hortelã, coloca um pouquinho de gengibre, né? E é um antioxidante natural, né? Perfeito. E o hortelã, ele refresca a temperatura, ele vai refrescar. Se tá muito frio, você vai tomar um chazinho de hortelã, você vai ficar um pouco mais de frio. Então, ele refresca, né? Então, tem plantas que aquecem o nosso corpo e tem plantas que refrescam o nosso corpo. Tá. Então, só para falar mais, então a gente faz o quê? A gente vem limpando o intestino dos pacientes. Eu, como nutricionista, eu não posso prescrever vermífugo, mas a pessoa compra sem receita. E estudando a física quântica, estudando algo natural cada vez melhor para ajudar as pessoas, o ano passado eu conheci os Florais de Bar, uma empresa maravilhosa daqui de Maringá, que são moduladores frequenciais florais da empresa Physioquantic, que é algo maravilhoso, natural, que você toma, vai eliminar essas bactérias ruins do seu intestino e não vai comprometer fígado. Por que acontece? Olha só, eu falei do vermífugo aqui, mas um diabético, uma gestante, uma lactante não pode tomar. Não pode tomar esses da farmácia. Por quê? Porque eu estava atendendo um farmacêutico, eu falei, olha, eu sou muito assim, sabe, William? Eu sou de querer entender as coisas, sabe? Sabe quando você quer entender o porquê? Daí eu falei assim, ó, senta aqui comigo. Ele foi para consultar, eu consultei ele, mas depois ele teve que dar essa informação para mim. Eu falei, olha só, nós sabemos que 200 miligramas apenas de um vermífugo já funcionaria para o meu intestino. Está certo, Renato, tudo bem. E por que os meus pacientes só encontram de 400? Só o dobro. Porque o que acontece, William? Conserta uma coisa e estraga outra. Conserta o intestino e estraga o fígado. Nossa, terrível. Daí já vem um pouco do poder da indústria farmacêutica. Exato, para se manter vendendo, né? Isso aí. Então, o que acontece? Por que eu fiquei encantada? Esses florais tem para vários, tá, William? Depois eu vou te falar, e vou até falar aqui pro pessoal, mas assim, quando a gente trabalha com essa questão, um exemplo, eu quero mudar, eu quero ser uma Renata nova, eu quero ser uma Renata feliz. Estou estudando a física quântica, estou estudando os alimentos que me ajudam. Mas um complemento, um suplemento vai ajudar nessa questão. Tem florais, William? Eu fiz um tratamento comigo, tudo testa em mim, tá? Tudo testa em mim. Por 4 meses, Legal. que é para traumas e bloqueios. Maravilhoso, William. Maravilhoso. Onde achamos esses florais? Onde a gente acha esses florais? Tem no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro. Eu comecei a assistir, ir em todos os cursos, na palestra e E olha como é a física quântica. Eu falei assim, eu vou falar da nutrição e desses florais. E você acredita que eu fui convidada para palestrar, William? Nossa, que legal. Nossa, que bacana isso. E assim, e o que é mais legal? Eu tenho vários protocolos que eu falei, me dá só um tempinho. O que eu faço? Eu vou pegar esse exemplo, tá? Uma paciente, ela estava com exame de sangue e estava um valor alterado lá. Entrei com a nutrição, entrei com o floral, repeti o exame. Eu falei, uau, que legal! Por que acontece? O William ensina uma técnica. Eu coloco em prática a técnica que você ensinou. E eu vejo que funciona. E não é algo maravilhoso, William? É muito bom, muito gratificante. Quantos directs você tem e fala, William, comecei a fazer isso que você falou e super funcionou e tá. Eu falei, agora eu tô no caminho certo. Então agora eu consigo, porque me incomodava. Eu falava, gente, mas como que eu vou consertar uma coisa e estragar outra, né? Não tem lógica, exatamente. Então vamos lá, que senão essa nutra aqui, quando estiver quase acabando, você me fala que a gente corta. Ou a gente faz uma fase 2, se o pessoal gostar, claro. Você fala assim, tô aqui para escutar o William e essa nutricionista não para de falar. Não, então, eu vou te dar um gancho, olha só. A gente tem 6 minutos para acabar. Quando acabar aqui, eu vou abrir outra live para te continuar. Mas eu te aviso antes de terminar. Eu queria que você falasse exatamente um gancho que você pegou aí, ó.
eu quero poder evoluir, estou aprendendo sobre física quântica, estou aprendendo sobre do meu eu, né? E o que eu devo fazer em relação aos alimentos, né? O que eu devo ir buscar agora para mudar já Tá. completamente e ativar a minha mente. Então vamos lá. Primeiro passo, o jejum de 12 horas. Segundo passo, cuidar e olhar para a sua casa, que é o intestino. Terceiro passo, começar a escrever tudo que você come. Porque quantas pessoas às vezes falam assim, eu tenho uma alimentação saudável. E quando vai escrever tudo que come no dia inteiro, fica chocado. Fala, nossa, fica assim, né? Eu não sabia que eu comia isso aqui. Então, assim, uma comida de qualidade que vai ativar o seu cérebro, que vai ativar a sua mente, que vai deixar você mais disposto, é comida da natureza, que Deus fez, que Deus deixou. Tem um professor meu que ele brinca, homem colocou a mão? Então, um exemplo. Nutri, Não, mais um ganchinho aqui, ó. A carne atrapalha nesse tipo de alimentação? a quantidade sim, e daí a gente pega aquele gancho do jeito que o animal morreu, né? Com certeza atrapalha sim. Então vamos lá, ó. Então vamos falar assim, ó. O que vai ativar o seu cérebro? Primeiro, a primeira refeição de qualidade. Essa refeição de qualidade ela tem que ter o quê? Proteínas, vitaminas, minerais. Um carboidrato, uma proteína e um lipídio. Nossa, Nutri, você falou difícil agora. A sua primeira refeição tem que ter um carboidrato, uma proteína e um lipídio. Vou traduzir. Carboidrato pode ser tapioca, que eu vi escrito aí, pode ser uma banana, pode ser um pão integral, pode ser uma batata doce, pode ser uma mandioca. Tem gente que tem hábito de comer com mandioca de manhã. Não sei. Então, esse é um carboidrato. Uma proteína pode ser o ovo, pode ser um queijo branco, pode ser o leite que a pessoa está desapegando. Ai, gente, tem tanta coisa. Uma proteína pode ser... Gente, tem tanta coisa que eu me empolgo. Quinoa é uma proteína de qualidade, substitui a carne, tá certo? E uma gordura, um lipídio de qualidade. Um azeite, um óleo de coco, falamos já do óleo de coco, uma castanha. Então, a gente pensa em gordura só o óleo, não é. Abacate é uma gordura de qualidade. Então, a gente tem vários alimentos. Perfeito. De todos esses alimentos que eu falei aqui, você vai observar e vai abraçar aquele alimento que você gosta. Tá? O sucesso é você abraçar o que você gosta. Tem paciente que fala assim, Nutri, eu não consigo comer ovo. Tá bom. A pessoa olha assim, você vai montar um cardápio junto comigo sem ovo? Vou. Uns brincam, sabe? E falam assim, Nutri, não quero fazer não, porque eu só vou comer comida de passarinho. Sabe o que é comida de passarinho? Eu sei, claro, Comida de muitos passarinho grãos é semente de girassol. Eu como comida. de girassol. Semente de girassol é rica em ômega 3. Comida de A passarinho. própria quinoa tem uma aparência de comida de passarinho, né? Mas se as pessoas soubessem o poder da quinoa, acho que ela está considerada como, acho que o segundo ou terceiro melhor alimento do mundo, né? Concordo? Sim. Então, daí a pessoa fala, eu não gosto de comida de passarinho, que são as sementes. Eu elaboro o cardápio sem, entendeu? Você fala, mas como você consegue? Eu falo, eu tenho 1000 alimentos para ajudar você. A gente precisa descobrir o que você gosta, porque é algo que você vai levar para a vida inteira. Ô, Nutri, deixa eu te perguntar. Às vezes as pessoas até nem têm dificuldade de colocar outras coisas no cardápio. Às vezes eu vejo que a dificuldade maior é de deixar de comer o que está comendo, porque já tem o hábito, por exemplo, comer carne. Para mim, foi no início, eu era inconcebível não comer carne. Né? E depois que eu entendi a função, o poder de ação no meu organismo, na minha mentalidade, no meu DNA, né? Depois que eu fui a fundo, né, nessa biologia, para mim ficou claro. E aí depois que tu vê, tu não consegue desver, entendeu? Depois que tu sabe que uma cliente falou que depois que tu sabe que o leite de caixinha você vai consumir aquilo, vai destruir o teu organismo, por que tu vai tomar? Depois que tu vê, é difícil desver. Mas assim, ó, a pessoa que come carne hoje, ela sabe que pesa no estômago, ela sabe que não precisava comer, mas ela não consegue. E aí a creatina que tem na carne, né? Aonde que ela encontra a creatina para poder substituir essa proteína?
Tem a suplementação, que você pode suplementar, tem um pó mesmo, tem várias marcas, tem vários laboratórios que você pode comprar essa creatina. Ela é um aminoácido, ela é como se fosse uma proteína quebrada. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo não precisa só de creatina. A creatina é muito falada para a questão também de músculo e tal.